Em momentos de crise, a inadimplência sobe, o caixa fica apertado e os riscos financeiros do condomínio aumentam. O que fazer no momento desse? Rateio? Redução de despesa? Como que você pode convencer o prestador de serviço a manter os mesmos serviços pagando menos nesse período de pandemia? Meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios, e o vídeo de hoje é um vídeo para síndicos e membros do grupo gestor que estão se vendo numa situação de precisar achar uma solução por conta da crise. Então, se você é um síndico ou membro do grupo gestor, assista conosco até o final e você vai ver que nós vamos dar aqui algumas orientações valiosas que nós estamos utilizando e que pode ajudar você. Se você não é síndico nem do grupo gestor, eu creio que é melhor então passar o vídeo, ok? Gente, eu antes de morar em condomínio, eu já moro em condomínio desde 2010, então estamos falando de 10 anos morando em condomínio. Mas nem sempre morei em condomínio, eu morava numa residência, numa casa ampla, quintal, tinha cachorro no quintal, vaga para 3 carros, eu estava bem tranquilo na minha residência. E você sabe, você que já morou numa residência, quando você passa por uma situação de aperto, aquela pintura da casa que estava planejada para aquele mês, você corta, né? Aquela troca do gesso da sala, a reforma do banheiro, você simplesmente para, corta, você olha para o problema e fala, agora não tem como, vamos esperar. Mas é diferente quando você mora em condomínio. E eu vou falar para você, só existe no condomínio 2 formas de você resolver um problema financeiro. Ou você aumenta a receita, ou você corta a despesa. E normalmente a gente vê o pessoal fazendo os famosos rateios. E eu detesto rateio. Não que nunca usei, já tive de usar, né? Já paguei rateio muitas vezes. E falo para você, não é o caminho, não é o melhor caminho. Para mim, na verdade, é o último caminho que um administrador de condomínio deve utilizar. E quando eu me mudei para o condomínio, então estou falando de um período antes da minha gestão como síndico, era muito comum ter rateios. Então a ordem era, não vamos mexer na taxa condominial. Quando precisar fazer alguma coisa, rateio. E isso me deu uma raiva, sabe, me causou assim uma repulsa pela palavra rateio. Porque imagina você fazer o seu planejamento familiar, né, o teu planejamento financeiro do mês, e aí você coloca lá, vou dar aqui um valor hipotético, R$500 para pagar o condomínio. E de repente, vinha o boleto do condomínio e mais um rateio. Ó, isso aqui foi pro jardim. Mais um rateio, isso aqui é do portão. Mais um rateio, isso aqui é não sei o quê. Caramba! Por que já não pensou, não planejou tudo isso antes? Fazia lá a soma, previsão orçamentária, pegava a aprovação disso e já parcelava em 10, 12 vezes e durante o ano não fazia logo tudo. Esse era o meu pensamento. Na verdade, esse é o meu pensamento. Então eu nunca gostei de rateio. E eu falo para você, se possível, não utilize rateio. E aí você vai me perguntar, ok, David, mas estamos em crise, estamos recebendo menos do que deveria receber e temos que continuar pagando as mesmas despesas, os mesmos gastos. Como fazer então para equilibrar o caixa, né? Hoje o tema é equilibrando o caixa. Eu vou passar para você então alguns passos, né? Algumas estratégias que eu adotei, levando em conta, e eu peço que você preste bastante atenção nisso, levando em conta que você já faz uma administração eficiente,
tá certo? Nós não estamos falando aqui hoje para quem tem coisas a acertar nos gastos do condomínio. Nós estamos falando aqui para quem já faz uma administração eficiente. Então, por exemplo, você está utilizando lâmpada LED para poder diminuir o consumo de energia elétrica. Ótimo, parabéns, seja um ponto a mais. Você utiliza sensores para que as lâmpadas acendam apenas no momento necessário, de que alguém está passando, ou à noite. Parabéns, está no caminho certo. Então veja, aqui não é, as dicas não é para quem precisa acertar os gastos do condomínio. Quando eu iniciei a administração, eu tive que fazer muitas mudanças para acertar os gastos do condomínio, para colocar os gastos cada um no seu lugar, né? Mas hoje eu já estou com uma administração eficiente. Para você ter uma ideia, o meu contrato de locação está o mesmo valor, já tem 3 anos. O meu gasto com extintor de incêndio é o mesmo, tem 3 anos, né? Então, veja que existe uma administração eficiente trabalhando. Mas mesmo tendo uma administração eficiente, surgem situações como esta que estamos vivendo agora, a Covid-19, uma pandemia, né? Mundialmente esse problema afetando milhares e milhares de pessoas, muita gente morrendo. E aí você vê numa situação de alguns pensarem em decretar lockdown, outros fechando avenidas, como aqui em São Paulo, fechando avenidas, restringindo circulação, aumentando a área de rodízio, né? Fechando as pessoas, pedindo para as pessoas ficarem em casa para conter a pandemia e com isso o comércio parando automaticamente, as pessoas sem a sua comissão de vendas, sem a sua venda, sem o seu serviço cotidiano, acaba não tendo a receita necessária para pagar o condomínio. Então é nessa situação que nós estamos falando esse vídeo, e o que nós vamos apresentar para você, ele tem a ver com este momento. Um condomínio que tem gestão eficiente, que você e o grupo gestor já tenha feito antes do Covid, já tenham feito toda a tarefa de casa, né? Vocês estavam equilibrados, estavam com planejamento financeiro tudo alinhado. No final do ano não ia dar lucro, mas também não ia dar prejuízo, né? Ou seja, o condomínio ia ter a sua função social para a qual foi criado, que é pagar as contas, ratear as contas dos condôminos. Mas se você não está com uma gestão eficiente, então você precisa de um outro vídeo, né? É num outro vídeo que eu falo disso. Agora, para você que está numa gestão eficiente, eu tenho trabalhado, então, em 5 passos para poder convencer prestadores de serviço a fazer o mesmo trabalho por menos nesse momento de pandemia, tá certo? Nesse momento de Covid. Olha só, por que os mesmos serviços? Porque eu não vejo, na verdade, eu não vejo que seja interessante, que seja importante nós, por exemplo, falar assim, olha, eu tenho jardineiro, eu vou cortar o jardineiro. Eu tenho 2 pessoas da limpeza, eu vou cortar uma. Porque nesse momento de pandemia é o contrário, tá todo mundo em casa, todo mundo no condomínio, todo mundo precisando usufruir, não das áreas comuns como brinquedoteca, sala de TV, academia, né, quadra, piscina, não. Eu estou dizendo do condomínio na sua estrutura básica, né? Então o condomínio precisa continuar limpo, precisa continuar bonito, precisa continuar aceitável, precisa ser mantido valorizando, né? Valorizando ele cada dia, porque quando você não faz a manutenção, você desvaloriza o seu condomínio. Então nessa situação, eu entendo que o cortar serviços, o cortar prestadores de serviços é prejudicial. Mas há situações que não tem jeito. E você vai ver nesses 5 passos que, se for preciso, a gente vai pro finalmente, que é cortes, né? Mas vamos lá. O primeiro passo, então, que você precisa ter é entender a sua inadimplência e quanto ela representa em dinheiro. Então vou colocar aqui, ó, passo número 1.
percentual inadimplência. E quanto isto representa em reais, em dinheiro, tá? Esse aqui é o que você precisa saber primeiro. Veja só, você precisa estar neste momento de crise, nesse momento de perigo. Você precisa estar muito mais atento aos números, muito mais atento. Se você faz gestão própria, então é de olho ali, né, todo dia no relatório. Se você depende de uma administradora, mas esta lhe dá o acesso online ao sistema, ótimo. Então você todo dia acessando online, verificando qual é a situação então do percentual de inadimplência. E quando a gente fala aqui no percentual de inadimplência, nós estamos falando no percentual de inadimplência nominal e também o acumulado. Eu não vou me demorar nisso, tá? Você pode assistir um outro vídeo nosso que fala como resolver o problema de inadimplência no condomínio. É um vídeo aí de uns 40 minutos que eu explico como que eu consegui com o grupo gestor levar a taxa de inadimplência a 1%. É muito boa, né? Aquele vídeo é muito bom, ele explica detalhado. E esse número 1 e o 2 dos passos eu acabo mencionando lá. Mas na situação que a gente está vivendo, para você poder ter poder de convencimento do outro, porque é para isso que é esse vídeo, você precisa ter informação que seja clara, que seja decisiva, informação que o outro, ao ver, vai entender que é real, é verídica. Então o seu pedido vai fazer sentido para ele. Porque não é fácil. Imagine que você tivesse que, neste momento agora, de ouvir do patrão que está tendo redução do salário. Com certeza, se você não trabalha por conta, você ouviu isso do patrão. Se você trabalha por conta, você viu isto acontecer nos teus rendimentos, né? Então, nessa circunstância, entenda a inadimplência. Olha que coisa maluca. A inadimplência do nosso condomínio chegou a 1% em dezembro de 2019. 1%. 1%. E em abril eu consegui ver que a inadimplência saltou de 1%, eu vou pôr aqui 12%. 12%. Entendeu? Isto representa, em números reais, $3.417. Se não me engano, esse é o número. 3.417. Tá? Então veja, eu sei, através dos relatórios, qual o percentual da inadimplência. No caso aqui a minha era acumulada do período. E qual o percentual, perdão, a inadimplência nominal, a acumulada estava em 6,70, 6,57. E aqui o quanto ela representava em reais, tá? Essa aqui era a minha situação. E foi nessa situação de inadimplência que nós então percebemos que era preciso fazer alguma coisa. E aí nós começamos a tocar esses pontos aqui. Deixa eu só corrigir aqui uma coisa. O número aqui era R$11.980. Pronto. Acertar isso aqui. Por quê? Porque a inadimplência, 12%, quando a gente descobriu. O que nós fizemos? O passo 2 agora. O passo 2 é você utilizar o CAP. Cobrança.
Ok. Quando nós, e você pode ver isso nesse outro vídeo nosso que fala como reduzir a inadimplência. Quando nós fizemos isto, né? Aí sim, aí a nossa inadimplência, ela caiu drasticamente. Por quê? Porque quando você usa, eu vou agora nesse vídeo só falar rapidamente o que é o CAP, né? Só para contextualizar, né? O CAP aqui significa conscientizar, o A ter apoio, né? E o P fazer pressão. Por quê? Porque o conscientizar, mandar vídeo, mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp na lista de transmissão, colocar cartinha na caixa de correspondência, colocar nos murais. Olha, a nossa inadimplência está assim, a nossa situação é essa, se você não mudar, nós vamos ter problemas. Conscientizar. Apoio. Apoio é ter a maioria dos condôminos do seu lado. E se você perceber aqui, né, se nós tínhamos agora no mês de abril 12% de inadimplentes, você há de convir comigo que os outros 88% são maioria. E eles não querem rateio, como eu também não quero rateio. Então estes estão comigo me dando apoio. No nosso caso, a gente já tem votado a nossa forma de cobrança. Porque esse apoio é isso, é a maioria dando voz ao síndico para como realizar a cobrança. E a pressão é a forma como é feita a cobrança. Mas você pode ver então no outro vídeo, a forma como é feita a cobrança. Ou seja, venceu hoje, não pagou, 3 dias, está recebendo uma mensagem, depois 7 dias uma carta de cobrança, depois, na outra semana, de novo uma ligação com 10 dias, uma nova carta de cobrança com 14 dias, depois com 21 dias a terceira e última carta de cobrança e com 28 dias protesto. Eu não fujo disso aqui para poder equilibrar. Eu vou falar para você os resultados, agora sim, né? Em reais, a minha inadimplência, que era de 11.980 no mês de abril, ela caiu através do serviço de cobrança em cima, ela caiu para o valor de 3.417. Ok? Aí isso sim representa, em vez de 12, 3, alguma coisa por cento aí inadimplência. Tá certo? Então veja que é importantíssimo você ter esses números sempre em mente, sempre ali acompanhando. Eu vou passar então agora para o terceiro passo. Se você sabe exatamente qual a tua situação, tua inadimplência, se você já fez a tarefa de casa de fazer a cobrança efetiva, uma cobrança com apoio, uma cobrança com pressão, então agora você vai partir para o terceiro ponto, que é um ponto muito importante do vídeo de hoje, tá? Vamos lá. Eu vou pedir para você então, tá aqui ó, você vai fazer uma lista daquilo que você gasta no condomínio. Então, pô, aqui, lista de gastos. Ou você vai pegar no sistema, né? O demonstrativo de despesas. Você vai pegar esse demonstrativo de despesas e você vai olhar tudo que é consumo. Lembrando, teu condomínio é um condomínio que faz gestão eficiente. Então não vamos falar aqui de reduzir água, de reduzir luz, de reduzir as contas, né, de consumo. O que nós estamos falando aqui, né, material de limpeza, nós estamos falando aqui agora de um condomínio eficiente que está num problema de aperto de caixa por causa de uma pandemia, de uma crise, né? Então faça uma lista de gastos e aqui é o segredo para dar certo. Você vai dividir essa lista de gastos em 3 grupos. 3 grupos. Eu vou colocar aqui para você, tá? Locação, tá certo? Este é o primeiro.
O segundo são os contratos de serviço. Vamos pôr aqui, ó. E o terceiro, parcelas que de repente são de valor considerável, de compra de bens, né, móveis, compra de equipamentos, vamos pegar o que mais? No nosso caso lá, nós ganhamos uma ação contra a Prefeitura de São Paulo, e em vez de pagarmos 650 mil, nós fizemos então uma composição e o escritório que nos atendeu e ganhou essa ação recebeu aí um percentual desse valor e nós pagamos para eles todos os meses R$11.429, ok? De um total aí de um montante aí de 78 mil, se não me engano. Então veja, parcelas, parcelas de bens ou serviços que já ocorreram, tá certo? E aí, o que você vai fazer com isso aqui? Você sabendo exatamente qual é a sua inadimplência, qual é a sua necessidade, no meu caso, eu preciso de R$ 3.417 para manter o meu caixa equilibrado, sem precisar lançar mão do fundo de reserva, tá certo? Estou falando aqui de valor direto, da ordinária. Então, nessa situação, o que eu proponho para você? Bom, primeiro, locação. Você vai pedir 50% de desconto. Desconto. Contratos e serviços, 10%. E aqui também é desconto, ok? Parcelas de bens, né, ou serviços já realizados que você está pagando. Por exemplo, você parcelou o AVCB, você parcelou ali uma obra, alguma coisa assim. Então, você pega essa quantidade de parcelas que faltam. No nosso caso lá, faltam pagar 4 parcelas. Eu fiz o seguinte cálculo, 25% de cada parcela e eu pago uma quinta parcela. Então, olha só. (25% com reparcelamento. Percebeu? Então vamos agora às justificativas para que o seu prestador de serviço, aquele que te aluga equipamento da academia, aquele que presta serviço de portaria para você, aquele que cuida do jardim, né? Ou no meu caso aqui, o advogado que fez lá para nós a ação e foi bem sucedido, né? Teve êxito. Como que é aqui a proposta? Bom, primeiro, eu não sei se você tem acompanhado os jornais, né? Se você tem acompanhado na internet, mas se você pesquisar, já existem alguns processos que estão sendo ganhos através do Código Civil 567, do artigo 567 do Código Civil, aonde se justifica, né, que locações em situação comercial que não esteja sendo utilizado pode ser então reduzido o valor. Então, numa situação dessa, você teria aqui, né, nos casos que eu avaliei, nós temos um caso da comarca aqui de Santana, um outro da comarca de Osasco, né, e da vara de Santana e da comarca de Osasco, onde eles tiveram agora, recente, semana passada, eles tiveram êxito. E é claro, quem pediu 100% de isenção. E no final, um recebeu 70%, e o outro recebeu
50%. Aqui eu estou propondo para você já fazer o teu comunicado falando em 50%, tá? 50% aqui. Contratos e serviços, 10%. Qual que é a justificativa? Pergunto para você, tem alguma empresa que trabalha sem fins lucrativos? Estou falando de empresa, tá certo? Não estou falando de ONG, né? Então, empresas que trabalham, elas têm, né, ali uma margem, elas têm uma gordura, uns maiores, alguns menores, né? Mas, em média, 10%. Então, esta gordurinha de 10%, neste momento de crise, não. Olha, eu não vou cortar teu serviço. Eu preciso do serviço do elevador. Eu preciso de você, jardineiro. Eu preciso do serviço do manutencista. Eu preciso do serviço da administradora. Porém, neste período de pandemia, eu quero 10% de desconto enquanto durar a pandemia. Depois que voltar a pandemia, então, que terminar, né? Que sairmos da pandemia, então, ok, volta o valor normal. Tá? E o último aqui, ó. Qual a justificativa para alguém que já fez o serviço, já te entregou o produto, de repente ia receber em 4 parcelas, agora vai receber em 5? A justificativa é simples. É você claramente falar da sua dificuldade. Lembrar, ó, a minha inadimplência de abril foi 12%. Você não precisa passar o trabalho que você fez do CAP e reduziu aqui a 3 e alguma coisa. Não. Mas fale do teu nominal aqui, os 12% nominal, tá? Fale do teu 12% nominal de inadimplência. Fala que você está trabalhando para resgatar essa inadimplência, mas que como condomínio você não vai ter condição de entrar, fazer empréstimo. Você não quer se afundar no cheque especial que o banco libera se você tem essa liberação. E que você então está pedindo para o valor que é devido em 4 parcelas seja pago em 5 parcelas. Desta forma, você está sendo assertivo, você está determinando, e aí fica mais fácil, tá certo? Então, na alocação, 50%. Por quê? A academia está fechada, ninguém está usando os equipamentos. O técnico de manutenção dele que faria o serviço não precisa vir fazer o serviço, está dispensado do serviço. Então ele não vai ter gasto extra. O equipamento não vai ter uso, né? Vai estar lá paradinho. Então é uma alocação que não está sendo usufruída, 50%. Contrato de serviço, pega todos. Do mais caro ao mais barato. Da grande empresa ao MEI, ao pequeno. Pega tudo e solicite 10%. Você vai poder, mas até do MEI. Porque o MEI, se ele se cadastrar lá no governo, né, pedindo ajuda do governo, ele vai ganhar aí pelo menos R$600. Então ele tem essa contrapartida. Então você não vai estar afetando ele de tal forma que o prejudique em demasiado, porque ele tem um caminho que o socorra. E já as parcelas, você vai estar sendo assertivo e falar assim, olha, eu não quero que me prorrogue 90 dias ou a perder de vista. Eu quero apenas que você me reparcele, uma parcela a mais é o suficiente, ok? Vamos partir então agora para o quarto passo, que ele é importantíssimo. Tá aqui. Documente, mande um e-mail, tá certo? Registre, tá? Não fique só no verbal. E quando você for documentar, você precisa, após as boas-vindas, você precisa ser direto. Devido à pandemia, nossos condôminos estão passando por problemas financeiros que afetou o condomínio. Nossa inadimplência, ela foi de 1% para 12% e por conta disto não temos caixa suficiente para manter todos os serviços.
Para evitar dispensa de contratos, solicitamos. E aí você solicita. É uma locação? É um contrato de serviço? É uma parcela de bens? Solicito 10% de desconto durante 3 meses. Se a pandemia durar mais, você registra de novo mais um período, tá certo? Mas peça pelo menos 3 meses, que é para você poder passar por esse período, para você ter tempo de cobrar os inadimplentes, para você ter condição de o condômino ter caixa e voltar a ser adimplente. Então peça 3 meses, tá certo? Se é locação de serviço, explique. Os equipamentos não estão sendo usados, as salas estão trancadas, teu serviço está dispensado nesse período. Em contrapartida, solicito 50% de desconto, tendo em vista que, através do artigo 567 do Código Civil, algumas empresas têm conseguido até 70% de desconto na locação. Entendeu? Então você tem que ser assertivo. Deu boas-vindas, explica por que você está mandando esse comunicado, esse documento, e na sequência que você explicou, você já faz o seu pedido direto, fez o pedido, justifique o pedido. E a justificativa, no caso da locação, é o artigo 567 do Código Civil. No caso de contratos, sabemos que todas as empresas são empresas que têm fim lucrativo. Com certeza sua empresa tem pelo menos 10%. E é o que nós estamos solicitando, né? Ou tua empresa com certeza tem mais que 10%, mas estamos pedindo apenas 10%. E aí você ali justifica. Justificou, determine o prazo, 3 meses, 4 meses, né? E aí finalize. Desde já agradecemos. Não faça um comunicado, um pedido assim, olha, vê aí o que dá para você dar de desconto. O que você pode fazer? Você pode prorrogar. Quando você vai assim na incerteza, você não chega a lugar nenhum. Seja assertivo, determinante, informe o que você quer. Não seja abusivo também, né? Seja justo, não precisa ser abusivo. Porque tem muita gente se aproveitando desse período, né? Bom, eu quero dizer para você o seguinte. Eu precisava de 3.417. Esta ação está em andamento. Já estou tendo resultados positivos, porque iniciamos agora esta semana, tá certo? Lembrando que essa inadimplência ocorreu no mês de maio e nós já iniciamos estas ações. Ao iniciar essas ações, a minha inadimplência de 11.980 caiu para 3.417, referente às emissões de abril. E dos meus pedidos eu já estou tendo positividade, já estou tendo ok, né, dos prestadores de serviço. E eu vou conseguir aqui um valor de R$7.000. Mais que o dobro do que eu precisava, fazendo essas ações. Se todas derem certo, eu vou conseguir mais do que o dobro. Pode ser que aqui no meio não se aceite parcelado como eu pedi, ali tem ali uma negociação, uma redução, que um dos prestadores de serviço não dê 10%, dê 7%, ok, que eu não consiga 50% na locação, consiga de repente 30%, mas o importante é que você fique de olho neste número e neste número, tá bem? Partindo agora para o quinto e último passo, tá? Quinto. Avalie. A avaliação é o seguinte, ela se divide em 2 etapas. A primeira etapa, para aqueles fornecedores que você documentou o seu pedido, avalie se ele te atendeu, avalie se ele te colocou na canseira, avalie se ele está te dando, né, te colocou de lado. Avalie. Se você perceber que ele não está te dando resposta, você fala, amigão, será que eu vou ter que cortar teu serviço?
Aí você precisa jogar duro. Mas isso você faz avaliando, para você não blefar e acabar perdendo o jogo, tá certo? Então, avalie. Agora, quando você está fazendo essa avaliação, você fez de tudo, ó, você descobriu a inadimplência certa, está acompanhando, está fazendo a cobrança, não houve reação aqui, ou a reação foi muito pequena, fez aqui a lista dos gastos, conseguiu solicitar reduções, mas a redução não foi suficiente. Não foi suficiente? Avalie com o grupo gestor. Quem você pode cortar? O que você pode cortar para que este valor esteja então equilibrado? E dessa forma, você estará equilibrando o caixa do condomínio e o mais importante, sem fazer rateios, porque eu detesto rateio. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curte aqui a nossa página, né? Compartilhe com seus amigos. Espero ver você amanhã em outro vídeo e também no evento que teremos daqui a alguns dias, tá bom? Um grande abraço. Valeu!